bem-vindos! Hoje a gente vai fazer um mergulho num material que, olha, tenta resolver um quebra-cabeça central da economia moderna. Pensa na cena, uma fábrica, um escritório, tanto faz. A jornada de trabalho, ela tem um limite, né? Digamos, 12 horas. Uma parte desse tempo, o trabalhador está na prática gerando o valor do próprio salário. O texto que a gente está vendo chama isso de trabalho necessário. Só que depois que ele atinge esse ponto, o resto do dia vira puro lucro para o empregador, o tal do mais trabalho. A grande questão que essa fonte bota na mesa é, se não dá para esticar o dia de trabalho para sempre, como é que se aumenta essa fatia do lucro? Exatamente. E a gente sabe que a matriz privada tem juros altos, né? Sem contar que a história em si tem um livro de eventos. Mas o que aconteceu para descentralizar essa imagem de um trabalhador exigindo seus direitos de susto e o que aconteceu para não ser o que era? Essa pergunta é o ponto de partida de tudo. E a resposta que o texto desenvolve é brilhante pela simplicidade. Ele nos apresenta dois caminhos bem distintos. O primeiro é o mais direto, o mais óbvio, que ele chama de mais valor absoluto. É basicamente forçar a barra, sabe? Se a jornada era de 12 horas, vamos fazer ser de 13, 14. Essas horas a mais são lucro puro. Mas esse método tem limites, né? Limites físicos, legais. É aí que entra o segundo caminho, que é o foco do nosso material hoje, e que é muito mais sutil. É o mais valor relativo. A jogada aqui não é aumentar o tamanho do bolo, é mudar a proporção das fatias dentro do mesmíssimo bolo. Exato. A imagem que o texto usa para explicar isso é muito boa. Pensa numa linha de 12 centímetros representando as 12 horas. Os primeiros 10 centímetros são o trabalho necessário. Para pagar o salário. Isso. E os dois últimos são o mais trabalho, o lucro. A estratégia do mais valor absoluto seria esticar essa linha para 14 centímetros. Já a do mais valor relativo é manter os 12 centímetros, mas deslocar o ponto que divide as duas partes. Se você consegue fazer com que o trabalho necessário ocupe só 9 centímetros, os 3 que sobram viram lucro. O ganho é de 1 hora inteira, sem que o trabalhador tenha ficado 1 minuto a mais na empresa. Parece até mágica. E a primeira reação de muita gente seria pensar: fácil, é só pagar menos ao trabalhador. Mas o que é fascinante na análise é que o autor joga essa carta fora logo de cara. Ele parte do princípio de que tudo está sendo trocado pelo seu valor justo, inclusive a força de trabalho. Pagar abaixo do valor seria, nas palavras dele, uma invasão usurpatória, sabe? Tipo um roubo, e não um funcionamento normal do sistema. Então, se não se pode simplesmente cortar o salário na canetada, como é que se encurta esse tempo de trabalho necessário? Espera um pouco. Então o texto está dizendo que, para um capitalista ganhar mais, o pão que o padeiro do outro lado da rua vende precisa ficar mais barato? Parece uma conexão assim muito indireta. Como isso funciona na prática? É exatamente essa conexão e ela é a chave de tudo. Se o salário é pago para cobrir o custo de vida do trabalhador, comida, moradia, roupa, transporte, a única maneira de reduzir o valor desse salário, sem prejudicar o padrão de vida, é reduzir o custo dessas coisas. Se o pão, o aluguel, a passagem, a camisa, se tudo ficar mais barato, o trabalhador precisa de menos horas de trabalho para gerar o valor equivalente ao sustento dele. E o tempo que sobra dentro da jornada é automaticamente convertido em mais trabalho para o capitalista. Entendi. Não é sobre o trabalhador ficar mais pobre. É sobre o custo de vida dele ficar mais baixo. E para isso acontecer, esses produtos todos precisam ser feitos de um jeito mais eficiente. É aí que o texto fala em revolucionar o modo de produção. Ele dá até o exemplo de um sapateiro. Não adianta só gritar com ele para trabalhar mais rápido. Para ele fazer 2 pares de botas nas mesmas 12 horas que antes ele fazia um, ele precisa de uma máquina melhor, um couro mais fácil de cortar, precisa de uma nova organização na oficina. Um salto de produtividade. Exatamente. E essa busca incessante por produtividade vira o motor do sistema. Mas tem uma nuance importante que o texto aponta. Não é qualquer aumento de produtividade que gera mais valor relativo.
Por exemplo, se uma empresa que produz iates de luxo fica super eficiente e o preço dos iates despenca, isso não afeta em nada o custo de vida do trabalhador médio, portanto, não altera o tempo de trabalho necessário dele. O aumento de produtividade precisa acontecer nos setores que produzem os bens que o trabalhador consome ou nos setores que fornecem as máquinas e a matéria-prima para esses setores. Ah, faz todo sentido agora. Então o que importa é a eficiência na produção de comida, de roupa, eletrônicos populares. Ou até no aço que faz o ônibus. Exato, no aço que vai ser usado para fazer o ônibus. É um efeito em cadeia. Se a produção de camisetas fica 2 vezes mais rápida e o preço cai pela metade, o valor da força de trabalho diminui um pouquinho. Esse pouquinho de tempo que o trabalhador não precisa mais gastar para pagar as camisetas dele, vira lucro. Multiplica isso por todos os produtos e o efeito se torna gigantesco. E essa lógica nos leva a uma das partes mais interessantes da análise. O texto deixa claro que o capitalista individual, o dono da fábrica de camisetas, ele não acorda de manhã pensando, hoje vou inovar para reduzir o custo de vida da classe trabalhadora e aumentar o lucro para todos os meus colegas capitalistas. A motivação dele é muito mais imediata e, digamos, egoísta. Certo. Essa é a parte que parece contraintuitiva. Se a motivação não é essa, qual é? Porque ele investiria tanto em tecnologia, em novos processos, para no fim das contas vender o produto dele mais barato. Parece que ele está tirando no próprio pé. Qual é a lógica oculta aqui? A lógica é a da competição. E o exemplo numérico do texto é perfeito para desmontar isso. Vamos imaginar o cenário. O mercado de um certo artigo funciona assim. Em 12 horas de trabalho se produz 12 unidades. Cada uma vale, digamos, 1 xelim. O valor social, o preço de mercado é 1 xelim por unidade. Agora, imagina que um capitalista, o inovador, introduz uma máquina nova e consegue, nas mesmas 12 horas, com o mesmo trabalhador, produzir 24 unidades. O dobro. Ok, ele tem uma vantagem competitiva enorme aí. O que ele faz com ela? Ele poderia simplesmente vender pelo mesmo 1 xelim e embolsar um lucro muito maior por peça, não? Poderia. Mas a jogada que o texto descreve é mais agressiva. Ele quer conquistar o mercado. Então ele coloca o produto dele à venda por, digamos, 10 pence. É mais barato que o valor de mercado, que é 1 xelim, o que vai atrair todos os clientes. Mas ainda é bem mais caro que o custo de produção individual dele, que agora é de só 6 pence. Ele está ganhando nas duas pontas. Vende mais que todo mundo e ainda tem uma margem de lucro extraordinária. O texto chama esse lucro extra de mais valor adicional. É a estratégia de empresas como a Amazon no começo, ou de muitas startups, né? Usar uma vantagem de tecnologia ou de escala para vender abaixo do preço dos concorrentes e dominar o mercado. Exatamente a mesma lógica. E o efeito interno na fábrica desse inovador é brutal. O texto calcula que se antes o trabalhador dele precisava de 10 horas para produzir o valor do seu próprio salário, com a nova produtividade, ele atinge esse mesmo valor em apenas 5 horas. O resultado, o mais trabalho, o tempo de trabalho não pago, salta de 2 horas para 7 horas. O lucro dele mais que triplicou. E não porque ele está pensando no bem do sistema, mas porque ele quer aniquilar a concorrência. Mas essa festa não dura para sempre, certo? Uma hora os outros produtores vão ver o que ele está fazendo. Não dura. E é aqui que entra o que o texto chama de lei coercitiva da concorrência. Os concorrentes têm 2 opções. Ou copiam a nova tecnologia, ou vão à falência. Não tem terceira via. E à medida que todo mundo adota o novo método mais produtivo, a produção geral daquele artigo aumenta. E o valor social dele, o preço de mercado, inevitavelmente cai para o novo patamar mais baixo. E nesse momento, a vantagem do nosso capitalista inovador, ela desaparece. O mais valor adicional some e ele volta a ter uma taxa de lucro parecida com a de todo mundo. Só que agora no mercado onde o produto é permanentemente mais barato. Precisamente. A vantagem individual era temporária, mas o resultado para o sistema como um todo é permanente. Aquele produto foi barateado para sempre. E se essa camiseta, esse alimento, faz parte da cesta básica do trabalhador, ele contribuiu, sem querer, para reduzir o valor geral da força de trabalho.
e, assim, aumentar a taxa de mais valor relativo para todos os capitalistas, em todos os setores. Ele estava perseguindo um lucro extra e acabou elevando o patamar de lucro de todo o sistema. O que nos traz de volta aquele paradoxo que um economista antigo, Quesnay, que é citado no texto, colocou. Ele perguntava: por que raios um capitalista, que é obcecado em produzir valor de troca, se esforça tanto, investe tanto, para constantemente diminuir o valor de troca das mercadorias? É um enigma. Parece que ele trabalha contra o próprio interesse. E a solução para esse enigma, segundo a análise, é que o capitalista, no fundo, é indiferente ao valor absoluto da mercadoria. O que interessa a ele é o mais valor que está contido nela e que ele pode embolsar. O mesmo processo, o aumento da produtividade, tem dois efeitos que acontecem ao mesmo tempo. Ele diminui o valor da mercadoria individual, mas aumenta a quantidade de mais valor que pode ser extraído numa jornada fixa. Há uma relação inversa. Quanto maior a produtividade, menor o valor da unidade do produto. Mas também uma relação direta. Quanto maior a produtividade, maior o mais valor relativo. O capitalista troca alegremente uma coisa pela outra, sabe? Então, se a gente for resumir a grande ideia, a conclusão é que todo esse desenvolvimento tecnológico, toda essa busca frenética por eficiência, na lógica descrita aqui, não tem como objetivo final dar mais tempo livre ao trabalhador, ou diminuir a jornada. O objetivo, seja ele consciente ou não, é encurtar a parte do dia em que o trabalhador trabalha para si mesmo, para poder esticar a parte do dia em que ele trabalha de graça para o capitalista. O texto até termina com uma ironia afiada, citando economistas que numa página celebram como a produtividade é ótima, porque reduz o tempo de trabalho, e na página seguinte defendem que o trabalhador deveria mostrar gratidão por isso, trabalhando mais horas, e não menos. Exatamente. É uma conclusão poderosa. E ela nos deixa com uma provocação final que vem assim, literalmente da última frase do capítulo. O autor diz que, a seguir, vai examinar outros métodos de produzir mais valor relativo, métodos que atingem o mesmo objetivo, aumentar o lucro dentro da mesma jornada, sem o barateamento das mercadorias. Isso deixa uma pergunta no ar. Se o aumento do lucro não vem da inovação que barateia o pão e a camisa, de onde mais ele poderia vir? Que outras revoluções podem acontecer no ambiente de trabalho? Talvez não em máquinas, mas na forma como o trabalho é organizado, gerenciado e intensificado, para extrair mais valor de cada hora sem que o relógio ande mais rápido. É uma questão que, olha, nos leva direto para o debate sobre a intensificação do trabalho hoje. Fica a pergunta.